A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a missionária Silvia, do canal Sal e Terra. Há muito tempo que eu não venho postando vídeos, porque houve algumas mudanças na minha vida. Aliás, não houve algumas mudanças, houve uma mudança muito grande e eu vou no decorrer do vídeo. Se eu não concluir hoje, eu vou concluir no próximo vídeo, vou explicar para vocês. Eu quero filmar aqui hoje onde eu estou morando. Eu estou morando num bairro chamado Novo Horizonte, entre Paraty e Trindade. Estou bem próxima também de São Paulo, Ubatuba, tá? Eu estou num lugar muito bonito, de cachoeira, de rios, de lagos, e eu vou postar para vocês como é o local aqui. Olha, aqui é um rio, né? As crianças brincam aqui, sabe? Elas utilizam esse rio para se banhar, não somente as crianças, mas também os adultos. É um córrego bem grande, um rio bem grande. E choveu, mas não encheu, não chegou a encher. Mas dizem que quando chove aqui, esse rio transborda. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar uma ponte, aquela ponte lá em cima, é por onde as pessoas passam quando esse rio transborda. Está um pouquinho tremendo a filmagem, eu vou tentar centrar o máximo que eu posso, para vocês poderem ver. É assim, é um rio bom. Eu não gosto de tomar banho de água de rio. Confesso que não é a minha praia. Mas a praia de Paraty aqui também é assim, diz que a água é assim escura. Eu conheço, mas eu não cheguei a tomar banho de praia, porque quando eu vim aqui, há muitos anos, nós fomos fazer um passeio de barco e nós tomamos banho na ilha, né? Uma das coisas que eu tenho medo aqui são das cobras, mas diz que aqui não tem cobra não apareceu nenhuma aqui, o pessoal fala que não tem não, mas mesmo assim a gente tem que se precaver. A ponte como é, e é muito bonito o lugar, muito bonito mesmo. Deus assim, boa tarde. Deus assim me trouxe para esse lugar. Aconteceu algumas coisas na minha vida e por isso Deus me trouxe para este lugar. Estou aqui não somente como a pessoa chamada Silvia, mas também como uma pessoa chamada missionária. Eu moro numa casa, aluguei um kitnet para mim e estou morando sozinha nesse lugar, juntamente com, do lado da minha vizinha, uma irmã na fé, onde é a pessoa com quem eu me uni, que Deus colocou no meu caminho, porque tudo é Deus. E Ele colocou essa irmã e esse casal, na verdade, para me ajudar. E tem outros irmãos também. O filho dela é um pastor da igreja, onde faz um trabalho de missões para a Europa, para a África. E estão pretendendo ir à África em julho, agosto. E vamos ver se eu vou conseguir, porque né, na verdade nesse momento eu não estou podendo fazer muita coisa devido à situação financeira. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando Deus tem um propósito e um chamado na nossa vida, aqueles que estiver do nosso lado, se não tiver o mesmo propósito e o mesmo chamado, Deus tira. Se Deus não tirar de um jeito, Ele tira de outro. Mas Ele tira porque é chamado. Deus nunca vai chamar um homem, se ele for casado, sozinho. Ele vai chamar o homem e a mulher. Mas se os planos dele estiver na vida de uma pessoa, e se a que estiver do lado não estiver acompanhando,
o chamado e o propósito, Deus vai tirar. Deus fez isso na vida de vários, de Jacó, saiu do meio para... mas deixou um marido. Marido é uma coisa que eu sempre falo, nem marido e nem mulher é família. Família são os filhos. Mas houve algumas questões da minha vida que o que eu pensava que era, não é. Eu tive filhos, meus filhos eu amo, continuo amando. Meus filhos são pessoas que eu amo de paixão, mas até os filhos, se não acompanhar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Ele permitiu eu criar, mas Ele tirou eu da vida deles, porque quando os filhos não acompanham os pais, Ele também tira, de uma forma ou de outra Ele tira. E foi isso que aconteceu na minha vida. Hoje eu me encontro não sozinha, porque eu tenho um Deus comigo. O Deus que eu sirvo, Ele jamais me desampara. Mas eu me encontro só. Não estou me sentindo só, de solidão, não sinto, pelo contrário. Assim como esse lugar inspira e respira paz, eu tenho paz no meu coração e respiro paz dentro de mim. Acabou o tempo de choro, o tempo de decepção, acabou o tempo de solidão, porque eu estava no meio dos meus e estava me sentindo só. Acabou o tempo de desprezo, porque eu estava no meio dos meus e estava me sentindo desprezada. Acabou tudo aquilo. Hoje eu estou só, moro só, durmo só, vivo só, mas não estou mais sentindo o que eu sentia antes. A solidão, a tristeza, o desprezo, o desacato, isso eu não sinto mais. Por quê? Porque Deus tirou, Deus assim o fez, Deus assim o é na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, é a entrada do bairro. Olha como é. E aqui é a estrada. Olha a estrada como é. Eu vou dar um pulinho até mais ali embaixo para vocês verem como é que é a estrada. Missionária, você não tem medo? Não, não tenho medo. Aqui é um lugar que você pode ficar tranquila, que não tem problema. Não tem problema de assalto, de roubo, de nada. Eu vou dar um pulinho até lá embaixo para vocês poderem ver, tá? Como é. Seguindo naquela linha, é sentido São Paulo. Seguindo para lá, eu tô no sentido Rio de Janeiro, Paraty, a cidade de Paraty. Eu vou dar um pulinho até mais lá embaixo para vocês verem que tem uma placa lá, para vocês poderem ver como é que é. A estrada toda ela é assim. Interessante é o ponto do ônibus aqui, que é sempre numa casinha. Uma casinha do lado de lá, uma casinha do outro lado, aqui, né? E aqui a gente não tem uma calçada, a gente anda no caminho aqui do acostamento dos carros, sabe? É uma estrada, né, que leva até Santos. Na verdade, essa estrada aqui é a Rio Santos, continua e vai até Santos. Eu vou dar um pulinho para mostrar para vocês a placa que tem lá para vocês poderem ver, ok? Aqui, ali a placa está escrito Patrimônio, que é o nome desse bairro aqui. Eu já estou em outro bairro e está escrito Trindade a 500 metros, que é praia, que é onde a maioria dos turistas, quando vem para cá, vem para esse lado de cá. Eu estou bem numa área bem rural, dá para vocês verem a montanha
Naquela montanha ali tem uma cachoeira que desce. Os carros aqui, eles passam bem a 100, 120 por hora, porque aqui é uma estrada. Seguindo nessa direção, eu estou voltando e indo para Paraty, Rio de Janeiro. Vou virar a câmera no sentido contrário, que é o sentido do lado que eu estou. Eu sigo para São Paulo, Santos. Aí você me diz, missionária, você não tem medo? Não, eu não tenho medo, porque eu sei em quem eu tenho crido, sei quem me trouxe para esse lugar. Eu sei que Deus está comigo. É claro que nós temos que ter prudência. A prudência é tudo na nossa vida. Mas foi o Senhor quem me trouxe e Ele me garante. E aqui, por incrível que pareça, apesar de ser Rio de Janeiro, São Paulo, né, quase que uma divisa que eu estou, mas não tem a violência, não tem o que tem aí no Rio de Janeiro, ou que tem em São Paulo, nas grandes cidades, né? Não tem, diferentemente, entendeu? Olá, meus irmãos, voltando aqui para concluir com vocês, eu quero deixar essa palavra para vocês que se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, onde fala sobre a conversão de Cornélio. O anjo apareceu para Cornélio e foi dito a ele: havia em Cesareia um homem por nome chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. É aqui que eu quero falar para vocês. Durante muitos anos eu servindo o Senhor, eu não digo que eu sou piedosa, mas eu tento, na minha pequenez, servir ao Senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sei que todos nós somos falhos. Aquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando, mas eu esperava que a pessoa que estivesse do meu lado estivesse também na mesma linha que eu, servindo ao Senhor. E na verdade estava, mas não como eu. E a palavra de Deus diz que duas pessoas, quando não há acordo, o que acontece? Se não houver acordo entre os dois, que eles se separem. Então, o que aconteceu entre eu e o meu ex-marido foi porque não havia acordo entre eu e ele. E isso eu quero dizer, acordo de diversas formas. Diversas formas. E eu estava vivendo um momento de tristeza, de solidão, de angústia, de muitas vezes até sendo humilhada e não estava bom, eu não estava me sentindo bem. Tanto que eu parei de gravar, parei com tudo, porque eu não estava bem. Não estava feliz, não estava bem, ele também não estava feliz, não estava bem. A diferença entre eu e ele era que ele tinha e tem o apoio dos nossos filhos, porque ele não tem um filho sozinho. Eu tive os filhos, mas os filhos não estavam a me apoiar, estavam a apoiar a ele. E isso estava pior ainda, porque eu estava me sentindo sozinha, mesmo num ambiente de família. Eu estava me sentindo sozinha, muito só, muito humilhada, extremamente já quase doente. E eu fui e falei para Deus que eu não estava aguentando aquela situação. Foi aí que o Senhor botou essa irmã
o marido dela, o filho dela, o pastor William, no meu caminho. E sabe, irmãos, há momentos na nossa vida em que nós recebemos anjo. Cornélio recebeu a presença de anjos para falar com ele. Eu recebi eles como anjos na minha vida. E são pessoas que eu peço a Deus, que Deus me ajude para que eu nunca venha a decepcioná-los, porque eles foram os anjos em forma de carne que Deus colocou para me socorrer, porque eu ia morrer. Se eu continuasse na situação que eu estava vivendo, eu ia adoecer no coração, e isso era tudo que o inimigo, eu não digo eles, mas o inimigo queria. Para quê? Para parar a obra de Deus que tem através da minha vida. Mas como Jó, lá no capítulo 40, 39, 40, se eu não me engano, ele diz: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus colocou esse casal de irmãos e mais o seu filho e a sua nora na minha vida para me erguer. E foi maravilhoso. Eu nunca imaginei isso. No próximo vídeo eu vou contar para vocês, ao longo do vídeo eu vou contando para vocês. Mas eu quero deixar essa palavra aqui de Cornélio e quero ler essa outra que Deus me deu, em Atos mesmo, sobre a vida de Cornélio, e Pedro se justificando depois perante os irmãos, mas ele falando sobre Cornélio, ele disse assim, ele falando de Jesus para a casa de Cornélio, a este que quer dizer a Jesus, Deus, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. Quer dizer, que é Deus quem ordena as testemunhas deles. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quem é este? Jesus. Então Jesus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E Deus é o que Deus é quem dá o povo para Jesus se constituir juiz. Então Jesus, ele foi o que foi constituído juiz na minha vida. Ele julgou a minha causa, ele julgou o que estava acontecendo comigo, e foi por isso que ele me tirou dos meios dos meus. Eu não sinto, olha, irmãos, eu não sinto nem saudade de nada. Se eu mostrar, e eu vou fazer um vídeo da minha casa, é totalmente diferente do que eu vivi, da minha casa mesmo, minha propriedade. Mas eu não sinto saudade, eu não sinto falta de nada. E eu só tenho gratidão a Deus, porque no momento mais difícil da minha vida, Ele me ouviu. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que está me vendo, olha, Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Ele julga a tua casa e julga a tua causa. E se você estiver na mesma condição que eu estava antes, você clama a esse Deus, porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus: clama a mim e responder-te-ei. E Isaías: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu estou vivendo esse momento e eu creio que isso é para você. Hoje o Senhor me permitiu gravar esse vídeo, vou deixar ele no YouTube, vou deixar ele também no TikTok,
para que você que está me assistindo agora, seja onde você estiver, seja em que lugar você estiver, se você estiver passando pelo que eu passei, eu não passei vento, eu passei foi humilhação, decepção, tristeza, choro, mas eu clamei a esse Jesus, que é Jesus juiz dos mortos e dos vivos, e ele atendeu o meu clamor. Amém? Fique com esta palavra e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.